Bom, gente, nesse vídeo novo, eu quero falar para vocês a respeito da curva de aquecimento de substâncias puras, né, e misturas. Qual que é essa diferença, tá? E aqui eu vou falar um pouco da água. Então, esse primeiro diagrama aqui que vocês estão vendo de aquecimento, essa curva de aquecimento, né, vocês podem reparar, aqui é da água pura, tá? Então, a água pura, ela é uma substância pura, correto? E nós vamos fazer uma comparação, uma análise, né, de um gráfico de uma substância com água pura e de uma mistura entre água e sal. O que isso vai afetar em relação ao meu ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, analisando aqui, esse diagrama vocês já viram, eu já desenhei na lousa pra vocês, tá? Só pra gente relembrar também em relação ao conceito de ponto de fusão e ponto de ebulição. Aqui, ó, nós sabemos que a água a 0 graus Celsius, o que acontece? Né? Nesse diagrama aqui, eu tenho a temperatura, tá? E aqui eu tenho o tempo, correto? Então, o que a gente pode analisar? Que a 0 graus Celsius, o que acontece aqui, ó? Começa a minha transformação do que era gelo, né? Ou seja, do que era sólido em líquido. Só que percebam que leva um tempo, ó. Porque aqui, ó, nessa coordenada X, nós temos o tempo. Então, leva um tempo para que isso aconteça. Qualquer temperatura acima de 0 graus, ó, entre 0 e 100, nós temos a água como líquida. Quando nós chegamos em 100 graus Celsius, ó, percebam que aqui começa o quê? O meu ponto de ebulição, que é quando eu começo a transformar o que era líquido em gasoso. Então, também leva um tempo, por isso que aqui, ó, esse patamar, ele fica constante. Então, aqui, o meu ponto de ebulição e o meu ponto de fusão são constantes durante esse processo. Acima de 100 graus, eu já tenho a minha água gasosa, na forma de gás, tá ok? Então, quando eu tenho uma substância pura, o meu diagrama de aquecimento, minha curva de aquecimento, ela tem os seus patamares, que são o quê? Constantes, tá? Quando eu falo constante, porque tem essa parte que é reta aqui, né? Porque leva um tempo até ficar nessa temperatura, que foi o que eu falei pra vocês, que eu já fiz o experimento de ponto de ebulição da água, que quando chega a 100 graus, ela não aumenta mais a temperatura até que toda a água que era líquida vira gasosa, ou seja, acima de 100 graus, eu já tenho toda a minha água na forma gasosa, correto? Então, substância pura apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, correto? Agora, nós vamos fazer análise olhando uma curva de aquecimento de uma mistura entre água e sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl. O que nós podemos perceber? Que há uma diferença aqui no meu ponto de fusão, ela não é constante, tá vendo? Ela tá aumentando até que toda a minha substância se transforme em líquida. Ou seja, eu não tenho um ponto de ebulição bem definido. Então, as temperaturas estão aumentando, ó, durante o ponto de fusão, tanto do início quanto do final, tá vendo? Eu não tenho um patamar reto, ou seja, não é constante. Eu também já fiz esse experimento, tá? E realmente, quando a gente tem uma mistura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela vai ser maior do que da água pura, tá? Nós sabemos que o cloreto de sódio, ele tem uma temperatura de fusão e de ebulição altíssimos, tá? Então, quando nós temos essa mistura aqui, o que acontece? As partículas da molécula do sal, elas é como se segurassem as moléculas da água. Por isso que há essa diferença entre o início e o final da fusão, e aqui também, ó, entre o início da ebulição e o final da ebulição, que é quando toda a minha água já virou gasosa, tá? E isso se deve a esse motivo, por causa da interação entre as moléculas de água e as moléculas do sal, tá? Fazendo com que, vamos dizer, que ela segure mais as moléculas de água, por isso que não tenho um ponto de fusão constante, né? Então, ele vai aumentando a temperatura, ó, porque aqui é a temperatura, tá? Então, aqui eu vou colocar temp, porque é a temperatura. Aqui é a temperatura e aqui é o tempo. Então, percebam isso, correto?
que dá a diferença. Então, a água é 100 graus Celsius, mas quando ela tá numa mistura com sal de cozinha, geralmente a temperatura dela é entre 100, 105, 108, 110, até que ela chega no ponto e aí toda a água também vira líquida. Gasosa, quer dizer, desculpa, quando eu falo em ponto de ebulição. Então, entenderam isso? Então, essa diferença aqui, ó, essa diferença aqui se dá no quê? Ela se dá no fato de que as partículas de água são seguradas, né, a interação entre elas por conta do cloreto de sódio, tá? Então, por isso que eu preciso de uma temperatura maior e a temperatura variando, né? Para que eu possa, então, transformar toda a minha água em líquida e todo o meu líquido em gás, tá ok? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, que essa diferença entre ponto de ebulição e ponto de fusão, quando eu tenho misturas em relação a uma substância pura, que eu tenho patamares bem definidos e onde o ponto de fusão e ponto de ebulição não há alteração de temperatura. Então, é constante até que todo o processo de transformação ocorra. Já num diagrama onde eu tenho uma mistura, por conta da interação das moléculas, eu tenho diferenças no ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias, tá ok? Devido a essa interação. Então, eu não tenho uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição constantes. Elas estão aumentando até que, no caso da fusão, né, todo sólido se transforma em líquido e todo líquido se transforme em gás, tá ok? Bom, gente, agora eu quero falar com vocês a respeito das misturas azeotrópicas usando um diagrama de curva de aquecimento, tá? Baseado também no vídeo que vocês acabaram de ver, né? Na parte que vocês acabaram de ver sobre a curva de aquecimento de substâncias puras e de misturas. Então, agora nós vamos ver as misturas azeotrópicas, depois eu vou falar um pouquinho das eutêticas. Pessoal, as misturas azeotrópicas são aquelas que apresentam variação, né? Na sua temperatura de fusão. Então, percebam que essa curva de aquecimento aqui, ela é parecida no ponto de fusão e ebulição com a curva de aquecimento de uma mistura, né? Só que o que acontece na temperatura de ebulição? Percebam, ó, que eu vou ter um patamar constante. Isso daqui é típico do quê? De uma substância pura, né? Então, lembrem lá do meu diagrama, né, da minha curva de aquecimento de uma substância pura. Então, o que isso me mostra? Que as misturas azeotrópicas, eu não consigo separar elas por meio de destilação comum, sem que haja adição de algum agente químico para que eu consiga fazer essa separação. Por quê? Porque na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição, o que acontece? As duas vão vaporizar na mesma temperatura. A temperatura é constante até que todas as substâncias se transformem em gás. Então, um exemplo que eu coloquei aqui é o álcool hidratado 96%, que é aquele álcool do poço de gasolina, né? Então, quando se fabrica o álcool lá na usina, o primeiro tipo de álcool que é fabricado é o hidratado, tá ok? E aí depois, pra gente conseguir um álcool anidro, que é aquele álcool praticamente sem água, eles vão ter que utilizar uma destilação que é conhecida como destilação azeotrópica ou também por peneira molecular. Isso vocês vão aprender nos módulos subsequentes, tá ok? Mas só para vocês entenderem, eu não consigo separar por destilação, porque na técnica de destilação, vocês vão ver no vídeo posteriormente, que eu preciso ter temperaturas de ebulição diferentes. Então, a minha mistura tem que ter substâncias com temperaturas de ebulição diferentes. E nesse caso, com essa porcentagem aqui, 96% de álcool e 4% de água, eu não consigo fazer uma separação. Mesmo que o ponto de ebulição da água, ele é 100 graus Celsius. Tem? Isso daí eu já falei bastante para vocês. E o ponto de ebulição do etanol é 78 graus Celsius. Mesmo que haja essa diferença aqui, nessa proporção, 96% para 4%, que nós poderíamos dizer que é o quê? 96 ml de álcool para 4 ml de água, o que acontece aqui?
eu não vou conseguir separar por destilação comum, sem que haja adição de um agente químico, tá ok? Então, que fique bem claro isso pra vocês, que eu tenho uma variação na temperatura de fusão, que é típico de uma mistura, porém, na temperatura de ebulição, as duas substâncias vão vaporizar na mesma temperatura, então elas vão se comportar como substância pura. Mas isso, no caso, né, de ser uma mistura nessa proporção aqui, ó, do álcool hidratado. Essas misturas, geralmente, são líquidas, né? Então, são duas substâncias líquidas que se misturam, correto? Formando uma solução. E para fazer essa separação, eu não vou conseguir separar por meio da sua temperatura de ebulição por conta disso, tá ok? Então, temperatura de fusão eu tenho variação e a temperatura de ebulição é constante. Então, só para fechar, né, mistura azeotrópica é aquela que apresenta a mesma temperatura de ebulição, ou seja, as duas substâncias se comportam como substâncias puras, né, na temperatura de ebulição. Pessoal, as misturas eutéticas, a diferença da mistura azeotrópica para a eutética é apenas o ponto que é constante. Na eutética, o ponto que é constante é a temperatura de fusão. Então, percebam que na solda comum, que eu tenho estanho e chumbo, né? Quando eu vou fundir os dois, porque eu sei que a solda, ela é sólida, né? Mas quando eu fundo, né, para tornar líquido, o que acontece? Eles vão fundir junto. Então, eu não tenho temperatura diferente, eu não tenho variação de temperatura. Podem observar isso, ó, na temperatura de fusão é constante. Então, também é como se fosse uma substância pura, tá vendo? Ela vai se comportar como uma substância pura na sua temperatura de fusão. Na temperatura de ebulição, eu tenho a diferença, né? Não é constante. Então, essa temperatura de ebulição, ela tá na normalidade de uma mistura, que nós já estudamos. Porém, a temperatura de fusão, ela é constante. Então, na mistura eutética, a minha temperatura de fusão da mistura é constante, ou seja, as duas substâncias se comportam como uma única substância pura durante a sua fundição, né? Durante a sua temperatura de fusão, da passagem do sólido para o líquido, tá ok? Então, eu não consigo separar o estanho do chumbo. Quando eu vou fundir a solda comum, eu já fundo os dois juntamente. É como se os dois fossem uma única substância, tá ok? Então, as misturas eutéticas, elas apresentam a mesma temperatura de fusão, né? As duas, elas vão fundir juntas, enquanto a temperatura de ebulição é diferente. Essas misturas eutéticas são misturas sólidas, tá ok? E, diferentemente da mistura azeotrópica que a gente acabou de falar, é que a mistura azeotrópica é constante na sua temperatura de ebulição. Já a mistura eutética é constante na sua temperatura de fusão, tá ok? É só para vocês entenderem isso, que existem misturas que se comportam diferente das misturas que eu mostrei para vocês, né? Que tem variação da sua temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Por quê? Porque há uma interação entre as moléculas, né? Ali naquela solução e, portanto, ocorre essa diferença. E que nas misturas eutéticas eu tenho essa diferença apenas na temperatura de ebulição. Já na temperatura de fusão, as duas, elas se comportam como uma substância pura, né? Lembrando do patamar de substância pura, que é constante, né? Lembrando que aqui é o tempo, nessa curva de aquecimento, e aqui eu tenho a minha temperatura, tá ok? Bom, gente, então é isso. O próximo vídeo, que é a próxima aula, vai ser a respeito da separação de misturas, que é umas técnicas que vocês precisam conhecer, tá ok? E aí, logo mais, vocês vão fazer atividades referentes a esses vídeos. Um grande abraço, gente. Até mais!